trazer uma reflexão diferente. Nem tudo é sobre o diagnóstico que a gente é. Por exemplo, às vezes você vai no médico e ele fala, tô falando da parte emocional, né? Que tu tem uma ansiedade ou que tu tá sofrendo um burnout ali, que é um nome que quase todo mundo já passou, hoje vai passar na profissão, né? Devido à nossa sobrecarga. Que a gente não sabe lidar o quê? Com as emoções e com o meio que a gente vive naquele momento. Então a parte interna nosso tá prejudicado naquele momento, tá? Então hoje eu quero que vocês entendam, vou fazer uma aula mais simples, mas para vocês entenderem o quê? Que as nossas emoções são importantes e que nem sempre as emoções ruins e negativas elas são mais importantes, mas não no sentido, como é que eu vou explicar para vocês? De que elas têm que predominar, entende? Porque existe uma balança emocional em tudo que a gente faz, tá? E nós, como mulheres, temos que aprender a respeitar o que a gente quer, o que a gente decidiu fazer, né? Sem atrapalhar essa autoconexão, esse encontro com você, tá? Então, primeiramente, o que é emoção? Todo mundo já sentiu na pele, às vezes, uma ansiedade, o coração acelerando, coisas que você não tem o controle, às vezes, dessa situação, tá? É uma emoção ruim sentir isso, mas o que eu quero te explicar? Emoção é aquilo que o teu corpo te mostra, tá? Assim como você tá feliz. Às vezes você recebe uma notícia tão boa que você fica irradiante, não sabe nem lidar com aquilo de tanta felicidade que você tem. Quando você sente isso no seu corpo, gente, isso é uma emoção, tá? O nome que a gente dá para a representação do que a gente sente né, o nome que, por exemplo, medo, felicidade, estou ansioso, estou feliz, estou triste. O nome que a gente dá para isso é sentimento, mas o que a gente sente é uma emoção, tá? E hoje o foco é para vocês entenderem isso e o quanto isso às vezes pode ser prejudicial, porque ele é mal interpretado por vocês, tá? Principalmente nesse ambiente de trabalho, às vezes meio solitário e ao mesmo tempo tendo que lidar com um monte de outras frustrações de outras pessoas, a parte de vender, né, de ser o seu trabalho, tá bom? Então hoje eu quero que vocês entendam mais sobre essa conexão, tá? E tentar lidar com isso de uma maneira mais leve. A gente não é só um diagnóstico, tá? Se eu perguntar aqui, vocês são um grupo pequeno, mas provavelmente alguém já toma uma medicaçãozinha controlada, ou faz, né, um processo de terapia, ou já teve algum encontro com alguma dessas coisas que eu tô falando. Então, assim, é uma coisa muito séria. Ainda mais nesse mês que a gente tá falando do Setembro Amarelo, né? Falando da nossa saúde mental. Mas não só a saúde mental, né? Que nem eu falei antes. É a saúde das nossas emoções. Ou por que a gente tá fazendo isso. Ou até o questionamento de o porquê que eu tô dentro desse serviço, desse trabalho hoje, como que eu me entendo aqui, né? Como pessoa, como mulher. Então eu coloquei, mulheres que entendem as suas emoções vendem mais, porque elas se conectam de verdade com as pessoas. Então assim, o primeiro de tudo e o primeiro passo para você entender por que você está fazendo esse curso agora, o porquê tu fez essa faculdade. Será que isso é uma decisão que foi realmente pensada ou agora você se depara com desafios que você achava que você não ia ter lá no começo, né? Ou tudo mudou no meio do caminho? Ou será que essa pressão eu aguento agora? Então, como é que estão as suas emoções? E provavelmente, se você não lidar com as suas emoções, não se entender o teu posicionamento no mundo, né? Ou para que você está fazendo isso, você não vai conseguir vender de verdade, tá? E esse posicionamento, ele cobra muito da mulher, né? É alta performance, é quem bate mais meta, é quem consegue fazer as coisas, às vezes, mais rápido. E não é sobre tempo, não é sobre resultados, e na verdade é a hora que a gente tem que parar e lembrar, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas vontades, eu tenho que ter o meu lazer, eu preciso aprender a me amar, porque às vezes nessa caminhada, gente, você foca tanto no externo, tanto em conquistar, tanto nas outras coisas, que você deixa de lembrar que você é importante nessa caminhada, tá? E sem você não existe nada, não é verdade? Autoconexão. Primeiro você precisa o quê? Se desarmar como mulher. No mundo de muita cobrança, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é fisiológico da mulher, tá? Os homens não conseguem, né? Eles fazem uma coisa de cada vez. Então nós não devemos, por exemplo, pegar várias tarefas para a gente resolver, mesmo sabendo que a gente dá conta, porque isso vai acabar te sobrecarregando.
Não porque emocionalmente você não consegue, mas é porque você não quer, porque você sabe o que você quer, então você não vai se sobrecarregar, por exemplo, tá? Então dentro ali de uma área comercial, você sabe que você dá conta de 1, 2, 3, 10 clientes, mas será que você está fazendo a sua verdade? Você está passando a sua verdade ali? Ou você só está querendo encher aquilo para você não se conectar, entende? Utilizar coisas externas, mesmo que seja o trabalho, para não lidar com sentimentos internos seus, tá? Isso é muito comum do ser humano, são as gambiarras emocionais, tá? Quando você não quer mexer em algo que é importante, você utiliza o trabalho, por exemplo. Só que às vezes você se desgasta tanto, se esforça tanto para mostrar que você pode, que você tem resultado, e no final, às vezes você sente só uma sensação de insuficiência e de que você precisa estar cada vez fazendo mais, tá? Então isso não combina com mulheres que têm a mente sã, tá? Se continuar desse jeito, querendo performar a qualquer custo, o que vai acontecer? Aos poucos você vai deixando a tua saúde emocional de lado e vivendo só para uma coisa, que é o trabalho, né? Então o que eu quero mostrar e deixar para vocês, vocês não são a profissão de vocês, vocês são muito mais do que isso, tá? E às vezes a gente demora para perceber isso, porque nós fomos ensinadas a quê? A performar, né? A ser independentes, tá bom? E não tô dizendo que isso seja ruim, isso é bom. Mas tem que ser mais leve, porque tá muito pesado, acho que para todo mundo. O posicionamento feminino é você entender que você não tá numa competição, por mais que às vezes você entre num time que precisa bater metas, você não é uma competição com as outras pessoas, você é a única pessoa que você tem que competir com você mesmo, tá? Só que nisso você tem que colocar metas claras do que você quer nessa realização. Poxa, será que eu quero ganhar só dinheiro? Será que eu quero ter esse cargo agora porque ele preenche uma sensação que talvez assim minha mãe não tenha feito e que agora eu preciso fazer, de completar para alguém? Então não é competição, é consciência. Quantas vezes você deixou de se posicionar por medo do que as pessoas vão achar? O medo do que o teu chefe ou tua chefe vai falar para você, porque às vezes ela também não tem aquela consciência de que a parte emocional é importante, então ela só sabe te cobrar resultado, né? Então às vezes você tem que olhar para o outro de uma forma com mais carinho também, fala assim, poxa, aquela pessoa às vezes ela, né, ela cobra da gente, ela faz isso, ela faz aquilo, mas ela não sabe o que ela tá falando, tá? Então isso é o posicionamento, é você conseguir olhar pra isso e falar assim, cara, quem que sou eu no mundo? Sou a pessoa que vou ficar correndo atrás do meu rabo, né, naquela roda? Ou eu vou entender quem eu sou com consciência e vou começar a performar da maneira que eu realmente faz sentido pra mim, tá? Então como que eu me sinto no meu ambiente de trabalho? Qual que é o meu posicionamento aqui? Eu tenho clareza de quem eu sou? Eu tenho clareza do meu limite? Será que eu realmente dou conta de tudo isso que eu tô fazendo hoje? De toda essa tarefa que me mandaram fazer? Eu tenho certeza que eu aguento, mas será que eu quero fazer? Entende? Eu só quero mostrar para alguém que isso é importante e que eu preciso, que eu tenho valor naquilo que eu faço, tá? Então como é que você expressa isso numa forma às vezes de dizer não de forma assertiva? Falar, olha, eu sei que eu posso fazer, que eu consigo fazer 2 vezes X disso que tu tá me pedindo, só que eu acho que eu vou precisar de 1 semana para fazer bem, ou eu preciso de 2 semanas para realizar isso. Tá? Então a gente vive num imediatismo que às vezes nem é o outro que está cobrando da gente, mas você mesmo se cobra de ser rápida, de ser perfeita, de conseguir fazer tudo, tá? E assim, fora essa parte do trabalho, você tem que lembrar que você é um ser humano que também tem outros tipos de necessidade. Então eu coloquei ali, qual que é a comunicação? Será que a sua comunicação está sendo clara das coisas que você quer? Por quê? Porque quando você não deixa claro, não dá para saber, a pessoa te cobra, por exemplo. Não dá pra saber como você vai reagir se você não disser pra ela, fala assim, olha, é o seguinte, isso aqui pra mim não faz sentido nesse momento, tem como ser dessa maneira? Então apresentar uma segunda opinião, ou trazer a sua opinião, ter voz naquilo que você tá tentando lidar, com um problema que você tá tentando lidar, tá? Isso é uma forma de entender o quê? Não é que eu seja fraca no que eu tô fazendo, mas eu sou consciente. Expressar até onde você vai, como que você vai lidar com os problemas, tá? Claro que no começo, na hora que você vai fazer um movimento para modificar isso, você não vai acertar de primeiro, então você tem que fazer devagar, né? É a mesma coisa, se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, provavelmente você vai ter os mesmos resultados ruins. Se você começar a mudar o que você faz, provavelmente seus resultados vão ser diferentes, tá? Então o teu posicionamento mudando, modifica o outro, tá? Claro,
Lembrar que você nunca tem o controle sobre a outra pessoa, só sobre o que você faz. O que é o mito da mulher forte que aguenta tudo? Eu quero que vocês parem para pensar, porque isso é uma coisa assim que entra no piloto automático da vida da mulher. Às vezes você nem tá percebendo que você tá fazendo isso. É muito engraçado, porque tu olha pro lado, a tua amiga, a tua colega, ela tá fazendo a mesma coisa. Aí tu olha pro outro lado, a tua vizinha nem para em casa. Quando você tem filho, ela não consegue resolver tudo. Então qual que é o mito da mulher forte que aguenta tudo? Aquela que vai se rasgar ao meio e vai falar, não, eu consigo. E quando você vê, você não tá fazendo nada bem feito, você só tá correndo atrás, às vezes, do dinheiro, sem propósito, tá? Então eu quero que vocês abaixem as crenças nesse momento, tá? Abaixar a crença no sentido de pensar e ter mais carinho com vocês, tá? Então o que eu quero deixar para vocês agora sobre o posicionamento, que é para competir, primeiro com vocês, né? Não é para ficar pensando, se comparando. Eu sei que é muito difícil no mundo de hoje, no mundo de rede social, tá? Mas esse primeiro ponto do posicionamento é ter clareza de quem você é. Poxa, eu sou a Priscila, ou vocês, eu sou a, fulana de tal, eu faço isso. Poxa, eu tô aqui no sábado à tarde estudando, fazendo tudo que eu posso, agregando conhecimento. Será que eu vou ser entendida da forma como eu quero? Será que o mundo tá pronto? Ou será que eu tô pronta para ser essa mulher? Será que eu quero ser essa mulher forte que faz tudo? Talvez não seja por aí o caminho. Então é por isso que eu quero que vocês aprendam que tá tudo bem, vocês colocarem um pouquinho o pé no freio e diminuírem um pouco o número de coisas às vezes que vocês pegam para fazer, que vocês estão aguentando, tá? Porque chega no momento da vida que existe uma estafa emocional, um momento de crescimento, tanto da parte de trabalho, de carreira. Só que se você não cuida da sua emoção, que é isso que você sente aqui dentro, é a hora que você vai deitar, é a hora que você vai ali estar com a sua família, realmente presente. Se você não cuida disso, gente, daqui a pouco não tem profissão, entende? Então é uma coisa muito séria o assunto que a gente está falando aqui.